Oi, crianças! Olha lá, apostila de filosofia. Deixa eu mostrar a página para vocês. Página 260, tá bom? Ó, filosofia a gente estava falando sobre perguntas, né? Lembra do ponto de interrogação? Perguntas sobre o mundo. Perguntas fazem parte da nossa vida, né? Então a gente sempre tem um ponto de interrogação ali para a gente perguntar, para gente, quando a gente tem dúvida, né? Questionar. Então, ó. O que a gente vai fazer aqui? Essa atividade seria para fazer na sala, mas ó, eu adaptei ela um pouquinho aqui para vocês poderem fazer em casa, tá? Então, ó, com a ajuda dos seus familiares, pense num objeto que você goste muito, tá? Pega um objeto ou pensa no objeto que você gosta e que você tem alguma história legal sobre aquele objeto, tá? Pega um objeto importante, alguma coisa importante aí para você. Ó, o que você vai fazer? Você vai desenhar esse objeto, tá bom? Então, ó, eu risquei aqui, ó, porque a atividade era para ser feita na sala, todo mundo era para levar o objeto para a sala e você ia falar sobre algum outro objeto. Mas como não tem como fazer isso, pega esse objeto e desenha aqui, esse objeto seu aí, tá? Lá na pergunta número 2, ó, eu risquei algumas coisinhas aqui para adaptar, tá? A pergunta para vocês, ó. Registre uma pergunta sobre ele. Sobre quem? Sobre esse objeto. Olha esse objeto que você escolheu e faça uma pergunta sobre esse objeto e escreva aqui. E aqui embaixo você vai escrever a resposta dessa pergunta que você escreveu aqui. Pergunta e resposta, tá bom? Ó, perguntas interessantes, ó. Isso aqui você não precisa fazer nada, você só precisa olhar essa imagem, tá? É um quadro, tá? Do Salvador Dalí, quem pintou. O nome desse quadro é Metamorfose de Narciso, tá bom? E você vai fazer perguntas, não precisa escrever nada, tá? Ó, você vai usar essas perguntas, o que, quando, como, onde e quem, tá? Faça perguntas usando essas expressões aqui, tá? Sobre esse quadro do Salvador Dalí. Ó, lá na próxima atividade, eu também risquei um pouquinho aqui, ó, a pergunta para adaptar, tá bom? Ó, escolha a pergunta que mais despertou a sua curiosidade. Dessas perguntas sobre o quadro lá do Salvador Dalí, qual pergunta você mais gostou? Qual pergunta te deixou mais curioso para saber a resposta? Escreve essa pergunta aqui, tá bom? Aqui nessa atividade mão na massa, ó, a gente já viu bastante coisa sobre perguntas, né? Então você vai ligar, tá? Perguntas me fazem descobrir algo, pensar, sorrir, ficar cansado, aprender, ficar com medo, ficar feliz, filosofar, entender, conhecer. Você vai ligar o que você acha que perguntas fazem, o que as perguntas me fazem, o que as perguntas fazem para você. Você vai ligar na que você achar que faz, que tem de acordo com o que você acha, tá bom? E essa aqui, ó, essa outra atividade é a atividade número 2. Você vai refletir sobre algumas perguntas que você tem sobre o mundo e nas quais você nunca parou para pensar direito. Você vai conversar com seus familiares sobre essas perguntas, tá? Você vai escrever as perguntas aqui. Perguntas sobre o mundo. O que você tem de curiosidade sobre o mundo? O que você não sabe sobre o mundo, tá? Então escreva as perguntas, o que você não sabe e tem curiosidade de saber aí nesse espaço. Olha lá, no capítulo 3, ó, pergunta sobre o que percebo do mundo. Olha lá, ó, o que essas crianças estão fazendo, ó? Tá vendo que, ó, aqui tem crianças com uma lupa na mão, observando pedras. Aqui, ó, uma criança observando, tem a pedra e tem a planta ali, o desenho, né, pegando com as mãos. Aqui tem mais crianças observando a planta ali, né, na grama, com a lupa também. Aqui tem uma menina fazendo leitura, tá bom? Ó, o que a gente vai falar? A gente vai falar nesse capítulo sobre como os nossos sentidos, tá? Lembra quais são os nossos sentidos? Audição, visão, olfato, paladar e tato. A gente vai ver como os nossos sentidos fazem a gente descobrir coisas e também criar perguntas, ter curiosidade sobre as coisas. Então,
Os nossos sentidos ajudam a gente a ter curiosidade sobre as coisas e também a responder muitas perguntas, tá? Ó, aqui nesse primeiro, no Conversa Vem, você vai escrever aqui, ó. Que perguntas você faria às crianças? Da abertura lá. Olha lá, que perguntas que vocês fariam para essas crianças? O que essas crianças estão aprendendo? Será que elas estão fazendo perguntas? O que essas perguntas ajudariam a entender? Então você vai escrever aqui, ó. O que você entendeu lá? O que você perguntaria para aquelas crianças? Aqui a gente tem um trecho sobre uma música, um trecho de uma música do Arnaldo Antunes, ó. O nome da música é Num Dia, ó. Sujar o pé de areia, ó. Enquanto eu vou lendo, você vai imaginando a cena, tá? Vai pensando, ó. É na praia, pensa na praia. Sujar o pé de areia para depois lavar na água. Lavar o pé na água para depois sujar na areia. Esperar o vagalume piscar outra vez. Ouvir a onda mais distante por trás da onda mais próxima. Sujar o pé de areia para depois lavar na água. Tá? Conseguiu imaginar? Gostoso, né? Você consegue perceber tudo que há no mundo? A gente consegue perceber tudo que tem no mundo? Não, né? A gente não consegue perceber tudo, né? Por isso que a gente tem que fazer perguntas para descobrir cada vez mais coisas do mundo, tá? E também tentar responder perguntas, tá? Não é só fazer qualquer pergunta, é parar para pensar antes de fazer a pergunta e tentar responder perguntas também, que ajudam a gente a descobrir bastante coisa. Ó, aqui tem um RA e eu vou mostrar o vídeo sobre o RA que vai falar sobre os 5 sentidos, tá bom? Você já parou para pensar em seus 5 sentidos? Vamos pensar sobre eles? Observe a cena. Você terá que adivinhar quais são os sentidos que Carlos e Marina estão utilizando. Conseguiu perceber o sentido que os dois personagens usaram ali? Tá? Primeiro sentiu o cheiro, né? Então usou o olfato, aí comeu o bolo, usou o paladar, apertou o bolo para ver se estava macio, usou o tato, aí a mãe chamou para fazer tarefa, usou a audição, né? E a visão a todo instante estavam usando, né? Então, os 5 sentidos ajudam a gente a viver, né? A fazer perguntas, né? Olha lá, na atividade Mão da Massa da página 268, fala assim, ó. Em revistas, procure imagens do sentido que você mais gosta de usar, a fim de descobrir respostas para as perguntas que você tem sobre o mundo. E colhe nesse espaço. Então, vai colar imagens aqui. Se você não tiver de onde recortar, pode desenhar. Qual o sentido que você mais usa para descobrir as coisas? Quando você tem uma pergunta, quando você fica com dúvida de alguma coisa, que sentido você usa para tentar descobrir essa dúvida? Ó, vamos lá para a página 269. Perguntas sobre o que percebo do mundo e os pensamentos. Ó, além dos 5 sentidos, a gente também usa os pensamentos para descobrir coisas sobre o mundo, né? Porque a gente tem que pensar, até para fazer pergunta a gente precisa pensar, né? Para fazer perguntas inteligentes, perguntas que realmente façam sentido, e não sair perguntando qualquer coisa sem pensar primeiro, porque senão a gente acaba ficando de um jeito que, qualquer coisa pergunta coisas de qualquer jeito, né? Então a gente primeiro tem que pensar, porque às vezes a gente pergunta alguma coisa sem pensar, e se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente percebe que a gente já sabe a resposta. Pode não saber a resposta certinha às vezes, mas às vezes a gente já tem uma noção. Então primeiro a gente tem que pensar, tá bom? Aqui na Conversa Vai, Conversa Vem, ó,
tem umas perguntas para vocês responderem aí. Eu não sei como é que tá o espaço na apostila de vocês, mas faça respostas bem curtas, tá? Que caibam aqui, não precisa escrever numa folha, não precisa me enviar, tá? Ou o que você aprendeu sobre perguntas? Perguntas são importantes? Por quê? O que as perguntas têm a ver com filosofia? Como você participou durante esse tempo da roda de filosofia, tá? Como você faria uma roda de filosofia? Na sala a gente chegou a fazer a roda no chão, lá no fundo da sala, tá? Escreve aqui se você participou ou não, tá? Do que você mais gosta da roda de filosofia, tá bom? Se você não souber a resposta, se você acha que teria que ser só na sala de aula, aí deixa em branco o que você não souber, o que você não conseguir entender, tá? Mas o que você souber, você responde aqui, tá bom? Lá na página 270, ó. Pinte o rosto que mais se parece com o que você sentiu durante as aulas de filosofia, tá? Pinte o rostinho, tá? Do que você sentiu, é você, tá? Não importa se você gostou, se você não gostou, se você gosta das aulas de filosofia ou não, se você gosta da matéria ou não. Seja sincero e pinte aqui o que você acha sobre as aulas de filosofia, tá bom? E aqui, ó, com o final da apostila, ó, você vai ler a frase. Se souber, eu sei, pinto de azul. Eu tenho dúvida, pinto de amarelo ou laranja. Eu não sei, eu pinto de vermelho, tá bom? Beijos, crianças. Assim a gente finalizou também a apostila de filosofia, tá bom? Beijos.